Agora, turminha, nós vamos para o caderno de história. Como assim, Pro? É no mesmo caderno, tá, meus amores? Como era no ano passado. Vocês vão procurar lá bem no meio do caderno e vão abrir. Vai ter a abertura de história. Depois vocês vão passar a abertura de história e logo vai ter esse pequeno textinho, tá? Vocês vão colocar o título, História dos Lugares. Lembra que nós falamos bastante sobre a história dos lugares lá no livro? Aqui na primeira linha nós vamos fazer igual na geografia. Nós vamos colocar a data de hoje, do 10 de maio de 2021, né? E sobre o que vai estar falando esse texto, né? Que por meio dos lugares, né? Dos objetos, das coisas, nós podemos conhecer o passado, né? Como eram os costumes daquele lugar, né? Das pessoas que viviam naquele ambiente, como era caracterizado o modo de vida em determinada época, tá bom? Por isso que é a história dos lugares. Por meio dos lugares, nós podemos pesquisar como era a vida das pessoas antigamente. Fontes históricas. O que é uma fonte histórica? Tudo que foi produzido pelas pessoas pode ser usado para investigar o passado. Assim, praticamente tudo que o ser humano cria pode ser considerado uma fonte histórica, ou seja, pode ser utilizado para estudar o passado, ok? As fontes históricas também podem ser chamadas de documento, registro e vestígio. Elas trazem informações sobre acontecimentos da história de pessoas, de grupos, sociedades e países, tá? E nós vamos ter diferentes tipos de fontes históricas. A primeira, que é esse pequeno textinho aqui, será as fontes escritas, tá? E o que vai estar falando aqui? O que são as fontes escritas? Podem ser documentos, como a certidão de nascimento, o boletim, agendas, cadernos, diários, documentos pessoais, jornais, livros, revistas. Essas fontes escritas vão guardar informações de um determinado momento, ok? Depois, passando lá do outro lado, nós vamos ter um exemplo, né, de uma fonte escrita, que é o quê? É o documento de identidade, ok? Depois nós vamos para as fontes visuais. O que serão as fontes visuais? Então vamos lá. As imagens mostram coisas do passado. Por meio delas é possível observar, por exemplo, como as pessoas se vestiam, como as cidades e os carros eram, né? E aqui tem alguns exemplos também de fontes visuais, que é uma fotografia, né? Uma fonte visual e uma pintura. Depois, do outro lado, nós vamos ver as fontes materiais, tá? O que são as fontes materiais? As fontes materiais, elas vão ser objetos e tudo que pertence à cultura material, como móveis, construções e objetos, tá? E aqui tem dois exemplos. E nesse primeiro exemplo é uma moeda, né, que é utilizada. E aqui nós temos como se fosse um monumento, uma estátua, tá bom? E aqui nós vamos ver embaixo as fontes orais. Vocês vão escrever nesse espacinho, fontes orais. Nada mais é do que o relato das pessoas, né? Que viveram em um lugar há mais tempo. Também pode ser entrevistas que foram dadas, gravadas. São relatos orais, tá? E aqui do lado a gente vai ver exemplos. Aqui ele está dando uma entrevista coletiva, é um relato. E aqui ele está fazendo a leitura de uma história, né? Então, ela está tendo contato por meio da fala dele, que ele está trazendo pela fala. Aqui nós vamos ter as atividades. Aqui nessa primeira atividade, se vocês quiserem, pode colocar o número 1 para se localizar melhor. Encontre no caça-palavras diferentes fontes históricas, depois escreva-as. Então, vocês vão procurar aqui as fontes históricas e depois vão fazer uma setinha aqui e colocar o que vocês foram encontrando. Combinado? Aqui ao lado, vocês podem colocar número 2. Para que servem as fontes históricas? Vocês vão colocar para que serve, para a gente descobrir o que. E a número 3, vocês podem colocar aqui do lado, classifique as fontes a seguir em escritas, visuais, materiais ou orais. Então, a certidão de nascimento é uma fonte o quê? Escrita, visual, material, oral. Vocês vão colocar, tá? E hoje nossas atividades terminam aqui nessa parte, combinado? Então, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Tchau, tchau!